pessoal, a gente pode dar continuidade, né? Se o Humberto puder e a Ana também, só com algumas perguntas. A gente pode abrir a mesa para as perguntas externas, ou Donato, Rubens, se quiser fazer alguma consideração, fiquem à vontade. O que o Silvio falou, eu acho que ficou mais marcado para mim, pelo menos, né, é que o gás convencional é uma solução de transição. Né? É interessante, né? Nós estamos com todo esse ímpeto, mas temos que ter muito claro que isso é um recurso que vai ser explorado enquanto a gente não consegue chegar a fontes de energia mais sustentáveis ambientalmente e quantitativamente também. Essas fontes que ele mencionou são as renováveis. Renováveis, a gente sempre em eólica, solar, marés, não sei o quê, mas eólica e solar são as duas principais. Agora, a gente sempre pensa, nós leigos, né, que elas também têm uma limitação. O consumo de energia que o mundo todo precisa atualmente e como a gente pretende, a humanidade pretende elevar os níveis de vida de toda uma enorme fração da população mundial que ainda não tem acesso ao número mais adiantados, né? A gente precisa não só substituir o ganho de energia que a gente tem hoje pela solar e eólica, mas alguma coisa ainda mais de acréscimo. Nós, da área nuclear, o que a gente sempre pensa é o hidrogênio, né? A energia da fusão, que é ampla, abundante, amplamente abundante e limpa, porém dificílima de funcionar. Né? O projeto do fusão é sempre assim, daqui a 30 anos, passa 10 anos, mais 30 anos e vai indo. Estão sendo feitos progressos, mas é uma coisa ainda bastante distante. Então, a questão é o seguinte: as reservas que a gente tem para essa transição de gás não convencional seriam suficientes para aguentar esse período antes que entre uma fonte realmente abundante e barata, como seria o hidrogênio? É a primeira pergunta. Depois eu teria uma outra também. Não sei se alguém consegue responder aí. Rubens, eu definitivamente eu não sou a pessoa mais adequada para responder isso, mas eu vou falar um pouquinho do que eu já vi a respeito. Na verdade, a gente hoje está num grande milestone em todas essas previsões, né? Porque se imaginava que o que se tinha de previsão anteriormente é que o gás natural, a produção dele ia continuar crescendo a uma determinada taxa, de forma que ele atingiria lá pouco antes de 2050, já se imaginava que ele ia encontrar um balanço com outras fontes de energia, inclusive passar passar à frente do carvão, que, por incrível que pareça, ainda tem uma participação enorme como fonte primária de energia, né? Então, se imaginava que tudo isso ia acontecer, que essa produção, sim, ela ia continuar subindo, e o não convencional, ele sempre teve um papel importantíssimo disso, que é um papel até curioso. Eu tinha eu até tive que tirar isso da minha apresentação para não estender demais, mas quando se desenvolveu o não convencional, na verdade, quando ele se tornou econômico, na verdade, se reajustou todo o balanço de poder e geopolítico no mundo, né? Você tirou quem eram os grandes produtores e quem eram os grandes importadores, eles se reorganizaram nesse aspecto. Então, você trouxe a América do Norte, ela passou a não somente atender a própria demanda de uma forma mais eficiente, mas também passou a exportar e ter um poder maior em todos os aspectos que envolvem a geração de energia e tudo mais. E tudo isso aconteceu por causa do não convencional, que também se imaginava que ia ter um crescimento suficiente para poder, de fato, se solidificar como essa fonte energética de transição. Agora a gente está num cenário difícil, porque com essa queda enorme de preços e demanda causada
pandemia, várias empresas produtoras acabaram, não somente o consumo, mas empresas que produziam nos Estados Unidos, algumas, em especial as pequenas, elas entraram numa fase de dificuldade enorme. Agora mesmo, há pouco tempo, o governo dos Estados Unidos abriu uma linha de crédito para essas empresas, né, todas elas em extrema dificuldade. E aí a grande questão é a seguinte: quando você tem um volume de empresas assim, em dificuldade ou até quebrando, né, produzindo isso tudo, certamente tem previsões mais precisas aí no mercado, mas na minha visão isso significa um ponto muito importante de decisão, em que a gente tem que rever se isso tudo vai acontecer lá na frente ou não vai, como que vai acontecer, essa demanda, o que ela vai virar. Hoje a gente está vendo também uma transição, parece estar vendo uma espécie de transição de hábitos de consumo e tudo mais. Então, ao meu ver, isso aí, sim, parece que antes o crescimento da produção ele estava acompanhando isso tudo. Hoje eu não sei, ainda mais depois de ver esses dados, essa expectativa de queda de produção nos Estados Unidos, que é o principal player aí no não convencional, depois de ver essa expectativa de queda de produção nesse ano e também no ano que vem. Lembrando que isso tudo também reajusta os estoques, né? E os estoques também vão ter sua influência aí sobre isso tudo. Então, eu acho que a minha visão é essa. Hoje, sim, mas talvez não, pelo que aconteceu hoje. O que acontece hoje. Ok. Posso fazer outra pergunta ainda? Tem tempo? Estou Sim, gastando. Rubens. Fique à vontade. Eu queria dirigir essa pergunta à professora Cecília. Cecília, uma das questões que a opinião pública levanta muito, né, é sobre o impacto desse fluido que é injetado, né, todos os fake news que surgiram lá nos Estados Unidos, todas essas coisas. A minha pergunta é o seguinte: os produtores, eles então injetam uma água com dezenas de compostos químicos que são mais ou menos secretos, ou seja, são segredos comerciais, cada um tem o seu, e eu não sei se os órgãos reguladores exigem que essas composições dos fluidos injetados sejam tornadas públicas, e se tem maneiras de controlar isso, né? Como que isso está sendo feito na Argentina? Cada um injeta do jeito que quer e fica por isso mesmo, porque, como você disse, pelo menos 30%, por volta de 30%, volta no backflow e vai ter que ser lançada em algum lugar, reinjetada, ou seja, como for. Sí, en principio el tema de que todos los químicos que se adicionan, hay una declaración jurada y se conoce la composición. Se supone además que tienen realizado análisis toxicológicos, o sea, se sabe los efectos tóxicos sobre el ambiente, digamos, en superficie, al menos en laboratorio, de lo que se produce. Pero eso es una declaración de las empresas. No se hacen análisis, por ejemplo, diría si fuera un plaguicida, los plaguicidas en Brasil, por ejemplo, los efectos toxicológicos de Brasil les hacen realizar a las empresas en Brasil. En Argentina nosotros no hacemos, aceptamos los análisis que hacen las empresas en otros sitios, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos. Y eso por un lado, o sea, hay una declaración de las empresas que se acepta. Y después, respecto al flowback, no hay un continuo seguimiento de muestrear el flowback y ver efectivamente qué sustancias se están utilizando. Porque no tenemos, por lo menos en Neuquén, laboratorios que tengan, digamos, los patrones necesarios para los análisis químicos de esas sustancias, ¿no?
O sea, podemos tener el instrumental, pero para analizar esa sustancia necesitamos patrones, ¿no? Así que digamos que no, es medio una cuestión de fe por el momento de cuál es el efecto que producen esas sustancias. Y obviamente no sabemos a esa profundidad las transformaciones, las interacciones, no, digamos, no las podemos chequear, ¿no? Sim, porque nós, no nosso grupo do CDDN, estávamos preocupados com a questão da radioatividade. Talvez seja o menor problema em face de todos os outros compostos com um impacto muito maior. Por outro lado, como cerca de 70% do fluido injetado queda a 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidad, puede ser que no es problema, se queda lá, no sé, pero nunca se sabe. Sí, digamos, con el tema de la radioactividad, que hay muchos yacimientos que de forma natural tienen agua, que tienen o uranio, uranio yo recuerdo, hay importante, así que el problema es que, bueno, el uranio naturalmente está en las formaciones hidrocarburíferas a 2.000, 3.000 metros de profundidad, y ahí se quedarían si uno no lo saca en superficie. O sea, tenemos un problema de traer radioactividad en superficie, ¿no? Y en el agua de tratamiento queda en los tanques, y antes, como les comentaba, eso se vertía en el campo o en los ríos. O sea, hemos tirado agua entre sales muy saladas, más metales pesados y sustancias radioactivas. Después, lo que se reinyecta, bueno, vuelve, pero parte ha quedado en superficie. La mayor parte de los impactos de los hidrocarburos claramente es en superficie por las actividades que desarrollamos, ¿no? Y bueno, creo que comentó algo, no sé si Humberto o Silvio, del tema del efecto de gas invernadero. Está claro que estamos produciendo una cantidad de gas que no controlamos, por lo menos acá, importante. Así que sí, son varias cuestiones que sacamos del subsuelo, parte reinyectamos, pero parte queda en superficie. Una de esas son los radioactivos y otras, bueno, los gases invernaderos. Ana, aproveitando essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta que é bem básica, mas eu não sei, não tenho essa informação. Esse fluido que é injetado, ele desce, na verdade, é um fluido mais o propante, não é isso? E esse flowback que você está falando é só de fluido? Ou é o flowback também? A minha dúvida é a seguinte, se esses 70% que ficam lá, grande parte dele não são somente o propante, que seria a fase sólida. É de tudo, né? El agua total tiene que ser agua buena, no puede ser agua salada. O sea, tiene que ser agua, digamos, porque el agua que está con los hidrocarburos es salada, muy salada, 300 gramos por litro, 200 gramos por litro, muy salada, ¿no? O sea, no puede usarse eso, se utiliza agua dulce de río, ¿no? Entonces, o de acuíferos, pero de agua dulce. A eso se le agrega un 1 o 2% de productos químicos. El volumen que se utiliza por fractura es más o menos unos 2.000 metros cúbicos. Como en un pozo se hacen muchas fracturas, en un pozo se utilizan hasta 50.000, 80.000 litros, metros cúbicos, perdón, de completo, agua y surfactante, y productos químicos. Bueno, cuando se inyecta, después se pone arena en la fractura. Bien, o sea, estamos poniendo agua con químicos y arena. Del agua, del volumen total de esos 80.000, digamos, que se inyectan, vuelve el 70%. Perdón, vuelve el 30%, queda el 70%. Ese 30% es una mezcla de arena, agua en cantidad y productos químicos. Sí. O sea, vuelve todo mezclado. Más, o sea, obviamente los hidrocarburos que uno está buscando, ¿no es cierto? E o grande problema, agora,
sobre o aspecto legal de se conhecer a composição desses fluidos. O grande problema na Argentina, nesse aspecto, é o segredo industrial, a confidencialidade sobre tecnologia industrial, do ponto de vista legal, ou tem Yo outro creo que aspecto? sí, creo que sí, porque nosotros en la universidad hemos hecho algunos experimentos respecto al tratamiento, de la remediación de productos así de flowback o para Shell, por ejemplo, y bueno, son, digamos, estudios muy así con confidencialidad y sí, sí. E a Hay lei, e a lei certamente garante a confidencialidade, né? sí, sí. De todos modos, yo es un tema que no estoy de manera directa involucrado y hablo por lo que escucho, pero no es algo que uno encuentre en los diarios o se hable permanentemente, así que tampoco está colgado en la página de informe de Secretaría de Energía. Son cosas bastante secretas, digamos. Se saben, ¿eh? ¿Para qué? Si es un surfactante, un emulsionante, un sostenedor, más o menos, pero... Pelo que a gente vê na literatura, até nos Estados Unidos, eles não têm maneira de controlar isso. As companhias não abrem as suas receitas. Né? No, bueno, no. No. Así que bueno, supongo que debe ser un mal de todos eso. Uhum. Mal industrial. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, Donatos? Posso fazer uma pergunta? Sim. Bom, antes de tudo, parabéns, né, aos convidados pelas apresentações, foram bastante esclarecedoras para mim, as discussões também. E a pergunta que eu tenho é para a Cecília, em relação a esses impactos, né? Os impactos que você mostrou estão principalmente relacionados aos recursos hídricos, né? Eles são bem evidentes, portanto, são muito discutidos. Mas, nos últimos anos, existe uma preocupação também em relação às emissões de gases de efeito estufa nessas áreas de produção, né? E principalmente pelos países europeus, uma vez que, durante todo o processo, existe o metano fugitivo, principalmente, que tem um potencial de aquecimento elevado, e isso pode estar causando, então, um aquecimento global, né? Contribuindo para o aquecimento global. Então, eu queria saber como é que vocês têm feito esse monitoramento das emissões de gases de efeito estufa na Argentina, porque esse monitoramento eu vejo que é importante, principalmente para tentar diminuir, né, essas emissões, essas perdas que acontecem, melhorando a tecnologia. Queria saber, então, como é que isso é feito por vocês em Neuquén. No es mi especialidad tampoco la contaminación atmosférica, pero digamos, en Neuquén y la Patagonia es una zona que tiene mucha ventilación natural, ¿no? Una zona de vientos, así que, digamos, problemas de salud no tenemos, así que es algo que no, digamos, como si fuera Santiago de Chile o ciudades que tienen contaminación. Entonces, no es un parámetro que se mida habitualmente. O sea, en los estudios medimos hidrocarburos totales en el ambiente, en el aire, polvos, pero yo no tengo conocimiento que se mida específicamente gases de efecto invernadero acá en Neuquén. No tengo conocimiento, eso habría que averiguar. Pero se hacen, en los yacimientos se hacen monitoreos periódicos de gases, pero buscando obviamente pérdidas, supongo, de gases naturales, ¿no? O sea, gases producidos. Pero sí, algo de gas se monitorea. Pero no le podría decir bien qué componente. Aparte, como la ley, digamos, ya tiene unos 15 años o 20, unos 20 años, probablemente en ese entonces el tema del efecto invernadero no era muy conocido, así que no sé si específicamente considera la normativa
los efectos de invernadero, ¿no? Así que habría que buscar. Obrigado. Bom, indo para as nossas considerações finais, antes de tudo gostaria de agradecer bastante, né, aos convidados, o Silvio, a Ana, o Humberto, e vou chamar primeiro a Ana para as considerações finais, em seguida o Humberto, e dentro das considerações finais de vocês, eu gostaria de lançar uma breve pergunta na questão de como vocês enxergam as perspectivas do gás não convencional hoje, tanto na Argentina como no Brasil. E muito obrigada. Por favor, Ana. Bueno, ante todo me parece muy buena la iniciativa de juntarse a compartir un momento de discusión de temas con gente tan preparada. Yo, digamos, solo tengo mi visión desde el agua y algunas cosas, no es mi especialidad, así que disculpen si no pude aportar respuestas más concretas en algunas cosas. Así que bueno, agradecida por la invitación. Y bueno, creo que sí, que el entorno de la red y la colaboración en el aprendizaje de un tema complejo, muy complejo, ¿no? Complejo por la cantidad de actores, por la cantidad de tecnología implicada, de impacto, en fin, complejo socialmente. Creo que requiere sí un trabajo multidisciplinar y colaborativo como estamos haciendo entre personas de distintas disciplinas y países. Así que creo que la iniciativa de Red Gas, de GasTrust es una excelente iniciativa y me parece que es un buen camino. Como con esas propuestas, por ejemplo, del pozo transparente, me parece muy bien. Y bueno, creo que en cuanto a la otra pregunta que me hacías, que cuál es para mí el futuro, yo creo que el camino está trazado, y un poco lo comentaba antes, mientras no tengamos una alternativa energética, va a seguir siendo el desarrollo del gas no convencional, por lo menos en estas regiones, ¿no? Tenemos posible energía eólica, se está desarrollando, pero tampoco es significativa la participación, dada la inversión que hay que hacer. Energía mareomotriz, energía geotérmica tenemos acá, pero son todos en pequeñas proporciones que cada una tiene sus dificultades propias, ¿no? Entonces, me parece que el desarrollo tecnológico del gas no convencional se ha instalado de manera importante. Actualmente en Neuquén están conviviendo, y en la Argentina convive el gas, digamos, la producción convencional con la no convencional. Pero creo que la producción acá en Neuquén va a seguir siendo la fuente, digamos, el principal motor de generación de energía, ¿no? Pese a los costos mayores de la producción convencional, tenemos, digamos, acá en Argentina, desde los años en que la empresa argentina, YPF, hizo mucha exploración en el país y descubrió muchos yacimientos, a partir de la privatización de YPF con Menem, hace unos 40 años, sí, por ahí 35, 40 años, se dejó de hacer exploración. Por lo tanto, todos los yacimientos son todos viejos y sobreexplotados, por lo menos de recuperación primaria. Parte de recuperación secundaria hay, y la tecnología habitualmente no da para una recuperación terciaria. Así que no teniendo yacimientos explorados de buena calidad, nos queda recurrir a la roca madre, que tiene una distribución mayor y que es más, digamos, conocida desde el punto de vista estratigráfico, porque bueno, ha sido ya estudiada en los yacimientos viejos. Ya por lo tanto yo creo que acá, salvo si el costo vuelve a ser complicado, el costo, digamos, ¿no? del barril en dólares, pero bueno, también respecto a eso, como para evitar las fluctuaciones de mercado, el país ha logrado, digamos, las petroleras han logrado obtener un precio que le llaman el barril criollo,
de $40 por barril como precio sostén, que garantiza que, que el Estado paga la diferencia, digamos, cuando el barril cae a 20 o $15 como anduvo, ¿no? Así que bueno, creo que estamos ahí. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y muy interesante todo. Obrigada, Ana. Por favor, Humberto. Bom, eu vou então começar falando o que é a minha percepção sobre o futuro disso, né? As perspectivas para esse gás natural não convencional no Brasil. Na verdade, eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, foi até uma motivação de eu ter colocado algumas informações que eu coloquei, que é a seguinte: o gás não convencional, em termos geológicos, ele está sempre associado ao gás convencional. E isso na cadeia, ao longo do processo de desenvolvimento, isso aconteceu, isso acontece nas bacias, isso acontece também ao longo do processo após a extração disso, no downstream, no midstream até o downstream. Então, tomando isso como referência, aqueles vários pilares que eu tinha discutido, é inevitável a gente pensar em duas questões. Primeiro, no Brasil, a gente precisa melhorar muito toda a estrutura que vai garantir, que garante ou não o desenvolvimento de empreendimentos dessa natureza. E aí, como eu mencionei anteriormente, existe um potencial no Brasil. Existem bacias que têm potencial para produzir recursos não convencionais. E antes disso, existem muitas bacias em terra que têm potencial para aumentar e muito a sua produção. O que se precisa primeiro é melhorar todos esses elementos que estão em torno disso, os elementos legislativos, os elementos ambientais. A gente precisa conhecer melhor ambientalmente todas essas áreas, geologicamente a gente precisa conhecer melhor todas essas áreas e precisa, é claro, de investimento e condições de mercado para isso acontecer. É claro que as condições de mercado têm inúmeros fatores que vão controlar, que vão fazer com que elas sejam boas ou ruins, mas é importante que o país, ou o Brasil e qualquer outro país que tenha esse interesse, esteja preparado para que isso aconteça. Então, a minha visão sobre as perspectivas é a seguinte: a gente precisa organizar essa casa e garantir que o nosso potencial seja melhor conhecido para que no futuro, quando houver o momento ideal para isso, quando chegar no ponto ideal, a gente consiga produzir tudo isso. Então, a minha percepção é que é possível, sim, a produção disso tudo, mas a gente ainda precisa avançar muito em todos esses aspectos. O REAT, que é esse programa do governo que está envolvido na melhora das condições da exploração em terra, ele tem feito um ótimo trabalho em muitos aspectos e conduzido num rumo interessante para isso, né? Então, quando a gente chegar lá, eu acho que é perfeitamente possível, em especial bacias em que a gente já tem um grande conhecimento geológico. E é importante também pensar que não se trata somente da produção desses recursos. Na verdade, a cadeia, a história que levou à viabilização desses recursos, ela também é pontuada por vários avanços tecnológicos, né? Então, conhecer, assimilar esses avanços tecnológicos, independente se a gente vai terminar produzindo ou não, também significa assimilar técnicas extremamente importantes para o desenvolvimento em várias outras áreas. Então, quando a gente está falando de não convencional, na verdade, a gente está falando de uma amplitude enorme. O não convencional, para vocês terem ideia, as tecnologias desenvolvidas ali, elas acabaram permitindo que se melhorasse a produção no convencional. Aquela produção que já se tinha, a eficiência em torno daquilo foi melhorada. E hoje, a gente tem que pensar muito tem que se considerar muito esse ponto tecnologias, porque com o mercado hoje ele tem uma perspectiva enorme, ele tem plano, tá tudo, as grandes empresas elas têm um planejamento todo para isso, da diminuição de emissão de CO2, de gases do efeito estufa. Tem empresa, inclusive, que tem um plano até agressivo de diminuir em 50% tudo aquilo que ela está emitindo de gás de efeito estufa.
E para diminuir isso, em geral, todas elas estão se reajustando para atacar duas frentes principais. Uma frente é a mais óbvia, que é dos recursos energéticos renováveis, e a outra frente é a eficiência, né? E como melhorar a eficiência do que já tem. E como se melhora a eficiência do que já tem? Utilizando tecnologia, avançando cientificamente no conhecimento de tudo aquilo e tal. Então, o não convencional, além dele ter culminado no aumento da produção de gás e óleo no mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos, ele também trouxe uma série de tecnologias que, independente se a gente vai conseguir produzi-lo ou não economicamente no país, essas tecnologias também têm que ser lembradas. Elas podem ser extremamente úteis e serão extremamente úteis em toda a cadeia produtiva de recursos energéticos. Outro ponto que tem que considerar sobre as perspectivas, na minha visão, é o momento econômico que a gente está vivendo agora, o momento sanitário, econômico, tudo isso está causando impactos enormes nos hábitos, na estrutura econômica. A gente tinha, como eu mencionei anteriormente, o não convencional, ele contribuiu para o reajuste da estrutura energética e econômica do mundo, mas agora a gente está sofrendo um impacto como esse, que certamente vai trazer uma outra perspectiva aí para frente, vai nos dar condições de reajustar todas essas estruturas, inclusive a própria geopolítica, né? Isso tem que ser considerado. Particularmente, eu não sei como que isso vai terminar, aliás, o que se sabe é que existe uma grande incerteza em torno disso tudo. Mas se a gente conseguir vencer isso, né, e chegar num segundo momento em que a gente vai continuar precisando do gás natural, como parece que vai acontecer, tem uma perspectiva enorme para a gente chegar no ponto comercial, na oportunidade de mercado adequada para poder viabilizar esses recursos no Brasil também. Mas quando chegar lá, o Brasil já tem que estar perfeitamente preparado. Como eu mostrei antes, aquilo tudo que culminou na produção, no aumento da produção lá em 2005 nos Estados Unidos, na verdade começou em 1978, quando liberou os preços do gás, colocou um mercado mais competitivo, depois disso teve isenção fiscal, incentivo para pesquisa e tudo mais. Tem tudo isso combinado com uma série de outros parâmetros, com uma série de outros fatores, permitiu que a coisa acontecesse lá em 2005, mais ou menos. Então, é pensar em longo prazo. A gente também precisa pensar em longo prazo e, às vezes, eu fico com um pouco de receio, porque comumente parece que os nossos problemas de hoje continuam sendo os mesmos problemas lá de 2013, né? Nesse aspecto, porque muita coisa parou no Brasil. E aí um ponto extremamente importante que tem que ser considerado para essas perspectivas também, é um que foi mencionado direto e indiretamente ao longo de toda essa mesa redonda, que é a comunicação. A gente precisa ser mais transparente com tudo, a gente precisa entender melhor as coisas, e para entender melhor as coisas diante de é muito difícil a gente fazer isso com um sistema de comunicação ineficiente. A Ana já nos mostrou aqui que se conhece muita coisa sobre os possíveis impactos ambientais associados à exploração de não convencionais, mas as nossas discussões ainda estão muito limitadas no Brasil, porque a gente não conseguiu ainda se comunicar, a gente não conseguiu demonstrar para a sociedade que precisa se compreender isso antes de se viabilizar, né? E isso também é extremamente importante. Eu acho que é um papel, talvez um dos mais importantes do Gasbras, em especial a seção Minas Gerais, que é permitir que essa comunicação aconteça. E o que essa comunicação tem que carregar? Ela tem que carregar a seguinte mensagem, que é o que apareceu, que é o que foi gravado em vários vídeos que vocês fizeram e tal, que é o seguinte: não se trata de ser contra ou a favor, a questão é entender isso cientificamente, né? E é interessante porque essa questão de entender cientificamente pode ser que ela nos leve a um cenário em que não vai ser viável por algum motivo a produção disso tudo. Mas esse entender já foi suficiente para a gente adquirir uma experiência grande para melhorar em uma série de outros fatores que são econômicos, podem ser culturais, sociais, enfim. Mas é importante a gente, antes disso, a gente desfazer essas amarras que foram criadas ao longo dos últimos anos por conta dessa falta de comunicação. Então, pensando em todos esses pontos que eu coloquei, se a gente conseguir abordar isso de forma adequada, eu vejo, sim, um futuro para a produção do gás natural não convencional no país, né?
E para encerrar, então, eu só agradeço, eu só posso agradecer mais uma vez ter tido a oportunidade de participar dessa mesa redonda, de ter contribuído para uma discussão que eu acho, como eu disse anteriormente, eu acho extremamente rica, e aprendido muito com os colegas, com as exposições, com as perguntas, enfim, para mim foi enriquecedor participar dessa mesa redonda. Então, obrigado mais uma vez a todos que organizaram aí e ao Gasbras por permitir que isso acontecesse. Bom, falar sobre o futuro do Brasil, todos nós sabemos que é uma tarefa difícil. Falar sobre o futuro do gás não convencional, ou gás oriundo de reservatórios não convencionais, é uma tarefa, evidentemente, mais difícil ainda. Nós temos que partir praticamente do zero pela localização da rocha geradora, na busca de que a gente chama de sweet spots, ou os pontos onde o gás está concentrado, que permita uma exploração e uma produção com eficiência, e a busca de economicidade dos projetos, porque esse gás vai concorrer com outras fontes, principalmente o gás importado na forma de gás natural liquefeito. Mas, antes disso, para que isso possa acontecer, para que haja algum futuro, é necessário que se elimine o estigma sobre o fraturamento hidráulico com grandes volumes de água, que se impôs no Brasil pela judicialização precoce da questão. Fraturamento hidráulico, gás de reservatório não convencional, é um assunto, uma questão que deve ser tratada entre a sociedade, a academia, o IBAMA, os órgãos estaduais de meio ambiente e a agência reguladora. Então, visto isso, se nós conseguirmos derrubar ou reverter as liminares que hoje impedem que se pense ou que se fale em fraturamento hidráulico no Brasil, nós, nas bacias que nos interessam, nós estamos impedidos de pensar o futuro. Então, infelizmente, esse exercício de futuro ainda eu diria que inviável nas condições que nós temos. E basta que a gente queira, e é o que parece, a Presidência da República, o Ministério de Energia, a ANP, tem interesse em seguir adiante, quebrando o que a gente poderia chamar de demonização dos procedimentos de busca e de aproveitamento do gás natural em reservatório não convencional. Se não, o que está acontecendo agora é que nós estamos fazendo o papel do país rico e os Estados Unidos o papel do país pobre. Nós estamos, inclusive, importando gás na forma liquefeita provenientes de reservatórios não convencionais nos Estados Unidos, o que me parece uma situação insustentável. Mas tenhamos confiança que nós possamos quebrar esse impasse e, a partir daí, responder com mais propriedade qual o futuro do gás não convencional no Brasil. Obrigado. Então é isso. Da minha parte, eu acho que eu posso dizer que fiquei muito agradecido por estar aqui, apesar de quase não estar mais na ANP, e colaborar e continuar colaborando no que for possível com a minha visão particular e como é que eu vejo as coisas e a experiência que eu adquiri no gás não convencional, que pelo menos isso ele nos trouxe. Nós fomos uma vez para o Reino Unido, 2 vezes para os Estados Unidos, 1 vez para a Argentina, então a gente pegou uma visão bastante ampla do que está acontecendo e podemos tentar ser o mais corretos possível. É isso. Obrigado a todos. Muito obrigada, Silvio. Com certeza foi um conteúdo de muita relevância para o projeto. Muito obrigada mesmo. Fique à vontade também para conhecer, acessar o portal, né? Quando ele estiver pronto, a gente vai te enviar, tudo certinho. Sim, ficamos em contato, Renato. Obrigada, Humberto. Vinícius, por favor, finaliza para a gente. Então, estamos finalizando o nosso último painel científico, painel 5. E gostaríamos de agradecer a todos os convidados aqui presentes e à Rede Gasbras por essa oportunidade de trazer para a sociedade assuntos tão relevantes no contexto atual. Muito obrigado e não deixem de acessar o nosso portal Gasbras para assistir todos os painéis
e saber mais sobre esse mundo da exploração não convencional de óleo e gás. Muito obrigado. Bom, pessoal, vou parar de gravar aqui. Muito obrigada mesmo.